me chamo Antônio Wellington Moraes Silva, sou nascido na cidade de Granja, em 14 de julho de 1979. E ingressei no desenho, e digo ingressei, mas eu não tenho a certeza do período, né? Isso foi por volta dos 8, 9 anos, ali, eu ainda criança, estudando no Guilherme Gouveia, escola que hoje é chamada Dona Iná, escola de tempo integral. Eu via uns colegas meus, mais especificamente o Agnaldo, que hoje não mora na Granja. Ele desenhava, rabiscava o livro dele, o caderno, aqueles bonecos de palito, né, fósforo, aqueles cabeças de fósforo. E também rabiscava o boi. Aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que era o Bumba Meu Boi e os bonecos palito, né, eram os caretas. E aquilo me chamava muita atenção, eu viajava, né, eu criança. Né, então, aquele desenho, aqueles rabiscos ali, para mim, era a coisa mais magnífica do universo. Então eu despertei para a parte do desenho a partir dos rabiscos desse colega meu lá na escola. Eu sou Alexandre Fontinelli Batista, professor da Rede Estadual de Ensino. Eu leciono no Colégio Estadual São José, né, hoje chamado MTI São José. Eu tenho uma disciplina eletiva de História Local, onde a gente consegue mostrar para os alunos um pouco da história do nosso município. Aqui nós estamos no Museu Particular Antônio Moreira Batista, onde a gente tem um vasto acervo de fotos, de variedades de relógios, de máquinas, de dinheiro. E hoje eu quero mostrar para vocês algumas pinturas feitas pelo Wellington, onde a gente vê aqui, a gente pode observar uma pintura feita à caneta, né, uma técnica desenvolvida por ele, onde a gente consegue ver a fachada da Igreja Matriz, na época ainda sem as pedras, né, que as pedras foram colocadas na década de 80 no paroquiato do Monsenhor José Maria, e que descaracterizou um pouco a fachada, né? Antigamente ela era composta de, a gente pode ver aqui, né, tem algumas modificações já presentes aqui na pintura, e na realidade essa pintura foi feita apenas, a gente entregou para ele essa pequena fotinha aqui, né, que é uma foto original, e muito, por sinal, muito apagada, né, estava bem deteriorada, e ele conseguiu, com a técnica dele, ele conseguiu recompor, conseguiu reproduzir fielmente, né, utilizando a técnica dele, conseguiu esse esplêndido trabalho aqui de pintura à caneta. Aí, de lá para cá, eu comecei, treinei, pratiquei e desenvolvi e melhorei algumas técnicas. Lógico, né, como eu estou dizendo, foi a base de muito exercício. Exercício, às vezes, sem querer, e a maioria das vezes era querendo mesmo. Desenhava por hobby, né? Nos anos 2002, 2003, houve uma oficina de pintura em tela no CVT, antigo Grêmio Social Granjense. Aí eu participei. Eu tinha vontade de pintar tela, mas eu tinha medo, né? Eu era muito inseguro. Não é que hoje eu não seja da história, né, de cada trabalho, porque cada trabalho é como se fosse um filho único. Já que é um trabalho feito à mão, não tem como um sair igual ao outro. Não é uma máquina que produz, né? É uma pessoa, né? É minha mão que produz. E é muito satisfatório para mim, porque eu tenho quase como uma terapia também, né? Então, quando a gente faz o que gosta, não é mais um trabalho, é uma conquista, né? Aqui atrás tem essa tela que eu doei aqui para a Secretaria de Cultura de Granja, que eu pintei em 2011. A primeira tela que eu pintei no estilo preto e branco. Eu só pintava colorido.
segmento, aqui a gente já vê um outro tipo de trabalho feito pelo nosso amigo Wellington. Aqui nós temos uma pintura, né, em tela, onde ele retrata aqui, a gente pode ver a perspectiva que ele idealizou, como se ele estivesse embaixo da ponte, né, e a gente percebe ao fundo, né, a barragem Lima Brandão, com o seu monumento aqui, onde tem lá as datas, né, e ficou bem interessante. E eu tenho que ressalvar que foi um presente, né, que ele presenteou o museu com essa pintura dele, né, e aí ficou bastante legal aqui para a gente aumentar o nosso acervo. E aí vale a gente ressaltar, né, aproveitando aqui, como a gente falou ali no início, da pintura a gente consegue contar um pouco da história, né, aqui representando aqui a ponte e a barragem, né? A ponte a gente sabe que foi inaugurada em 15 de janeiro de 1881, né? A gente sabe que já no finalzinho da República, da monarquia, né? O Conde Deu passou por aqui, inaugurando a linha férrea de Camusim a Sobral, passou por cima dessa ponte, né? E aí, inclusive, próximo a esse quadro, nós temos aqui o jornal, que é o original da Proclamação da República, né? Então, aqui nós temos o monumento de uma obra imperial e que foi inaugurada nas vésperas da Proclamação da República, né? Na realidade, aqui foi em 31 de junho de 1889, ou seja, em 15 de novembro, então, de julho para novembro, tinha poucos meses, e aí a monarquia ruiu de vez, né? Mas aí ficou esse belíssimo presente aqui para nós, né? Que indiscutivelmente é uma das pontes. Eu ainda não vi uma mais bela do que essa. Sou suspeito de falar, mas eu acredito que não tenha, não. E uma curiosidade, essa ponte, se você for ver, ela é a mesma ponte que tem na linha férrea lá nos Estados Unidos, que na época se comprava a ponte por encomenda, né? Essa nossa tem 2 vãos, de 56 metros cada vão, né? E você comprava a ponte pela a condição, a necessidade, né? Então, o nosso rio, pela largura dele, ele necessitava de 2 vãos. Se o rio for mais estreito, 1 vão. A gente vê algumas fotos que mostram, né, em Nova York, pontes semelhantes não, idênticas, uma vez que elas eram feitas pré-fabricadas, né? E ela chegou aqui no Porto de Camusim, toda desmontada, e veio por sobre os trilhos, que já estavam montados, do Camusim até a Granja, chegou aí, montaram ela, e está aí o nosso lindo presente, que é a nossa ponte férrea, né? Motivo de orgulho para todos nós granjenses. O processo criativo, né, vai desde o esboço na tela, né, o riscado com lápis, que é a base, né, aí tem a primeira camada de tinta, né, a primeira camada de cores, a primeira camada de azul, a primeira camada de sépia com marrom, branco e terra queimado, a primeira camada de amarelo com branco, depois amarelo ocre, aí mistura com terra queimada, ciano natural, né, tudo é um processo delicado para procurar aproximar a questão das cores do ambiente o mais natural possível, né? Mas sempre deixando o aspecto artístico, né? da pintura, né? A coisa da arte, do nosso patrimônio, né? Que eu sempre procuro retratar, venho aprimorando ao longo do tempo e vou continuar retratando enquanto Deus permitir. Então é isso, galera. Aqui o detalhe da tela do carnaval, com o vareiro, que é uma das etapas, aqui eu retratei uma das etapas do processo de extração da carnaúba, que faz parte da nossa economia, né, da economia, tudo na visão artística, dentro do meu recorte de realidade, né, da nossa cultura, né, da nossa gente, da nossa arte. A gente tem também aqui
ao lado, a gente consegue ver aqui uma pintura feita a lápis, que é do Ginásio São José, hoje nossa MTI São José. A juventude hoje, né, praticamente, ela não sabe, né, ela pensa que o colégio que nós temos hoje, a estrutura física, é o que está lá hoje, mas na realidade nós tínhamos aqui uma casa residencial, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, do capitão Coronel José Romão da Mota. Era uma residência, né, e que a prefeitura, em 1949, na gestão de Francisco Souza, adquiriu essa casa e adaptou para funcionamento de uma escola, que até então, na época, nós só tínhamos uma escola, que era a Coronel Luiz Felipe. E o colégio 1949, funciona desde essa época. E aí a gente pode observar aqui que nessa época ainda guardava os traços da residência, né? A gente vê que não parece muito com uma escola, né? Somente depois, posteriormente, foi que ele foi tomando o formato de escola que a gente tem hoje. Mas a gente observa a presença de 2 tamarineiros, né, bem antigos. A gente observa que não tinha calçamento, não tinha a pracinha, não tinha o nosso Grêmio Social Grangense, que hoje é o CVT. Então, é bem antigo essa foto. E que também foi feita através da reprodução de uma foto original, e aí ele conseguiu ampliar, né, e fez a pintura a lápis. São trabalhos de diversos estilos, né? Uma paleta de cores diversa. E patrimônio arquitetônico, eu sempre gostei de retratar a questão do regionalismo, né? E o patrimônio arquitetônico não é diferente com a questão da paisagem, né? A questão da paisagem é muita ponte, o Cristo, Carnaubais, mas os prédios, os solares, eu tenho uma satisfação assim diferenciada pela questão da história em si, né? Quantas histórias ocorreram nos casarões que estão em pé e nos que já tiveram em pé, tanto ontem quanto hoje. Eu procuro fazer com uma delicadeza, eu procuro fazer da melhor maneira possível. Eu dou o melhor de mim em cada trabalho, porque cada trabalho é como se fosse um filho único. Agora estamos, né? Eu estou dentro do casarão das Laurindas, como assim era conhecido, ou ainda é conhecido pelos mais velhos. Casarão este que, antes de cair, virou uma obra de arte nas minhas telas, né? Meus trabalhos na questão arquitetônica são trabalhos importantes para a história do município, porque eterniza muitos momentos de casarões que já não existem mais. Alguns existem, mas está fechado. Outros só restam uma vaga lembrança, um pedaço de parede. Então o casarão este virou uma tela nos anos entre 2010 e 2011 para eternizar o que antes era, né, muito bonito. A gente vê a janela, a última janela, o último janelão, era um trabalho muito bonito de arquitetura. Hoje é só a história. Aqui nessa parte não é mais a parte original, mas está eternizado nos quadros do Tom Moraes.